E hoje a gente vai falar de globalização. É um assunto que envolve muita atualidade, né? Então, muita coisa que a gente vê nos noticiários, que a gente vê na televisão e internet, a gente vai falar um pouquinho delas hoje aqui. Principalmente, não diretamente sobre elas, mas principalmente como que elas estão conectadas. Como que uma notícia que a gente vê em um canto, ela é conectada com outra coisa que pode estar acontecendo lá do outro lado do planeta ao mesmo tempo. Isso a gente sabe que acontece, né? Ainda mais dentro da área de administração, que tem que lidar com várias variáveis ao mesmo tempo que estão para fazer o negócio funcionar, o negócio rodar. Então vocês acabam tendo uma noção bem melhor até do que o pessoal que está no ensino médio, que eles não têm essa noção ainda de conectividade das coisas, né? Vocês já têm uma noção muito melhor do que eles. A gente consegue conversar muito mais fácil com vocês de globalização até do que com eles. Eles acham o assunto assim uma coisa muito abstrata ainda, né? E realmente é, para eles. Agora, para vocês é muito mais fácil, é muito mais gostoso conversar sobre isso. Então, a gente vai falar de globalização e principalmente sobre a questão dos meios de transporte e como eles influenciaram na globalização. Eu vou focar mais na parte do transporte, mas vamos falar um pouquinho da comunicação também, porque mais para frente nós vamos falar de indústria. E aí, quando a gente falar de indústria, eu vou falar sobre como as indústrias elas se espalham pelo planeta, né? Como que elas se espacializam, como elas se distribuem. Elas têm uma concentração maior em alguns lugares, uma concentração menor em outros, e isso tudo tem a ver com a distribuição de transporte e comunicação pelo mundo, que vão impactar diretamente na globalização. Tá? Então, por isso que eu vou falar mais, vou dar um destaque maior na questão do transporte e aí um pouco na comunicação. Qualquer coisa aí você me interrompe, tá, Marinão? Pode me interromper pelo microfone mesmo, que aí eu não enxergo o chat porque eu estou aqui com o slide aberto, tá bom? Beleza. Bom, vamos dar uma olhada então nessa influência dos transportes. E aqui tem até algumas perguntinhas já para a gente começar, né? Como podemos dizer que o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação impactam na globalização? Por que a globalização não é uniforme em todo o planeta? E como podemos esperar que ela seja no futuro? Mas antes de tudo, o que você acha que é globalização, Marinalva? Para você, assim, como é que você definiria globalização? Tem alguma ideia? O que vem na sua cabeça quando a gente fala essa palavra? Você tá aí, Marinão? Oi, professor, tô sim. Opa. É que caiu tudo aqui, eu tô aqui sim. É que na tela do computador não dá para assistir, tá travando o seu vídeo na tela do computador. Caiu tudo, eu tive que desligar. Ah, entendi. Globalização é o movimento das pessoas, do que vai desenvolvendo, o que não vai desenvolver, aquilo que vai crescendo. Não sei. A minha ideia de globalização é essa, é o desenvolvimento humano. Isso. Essa parte que você começou falando sobre o movimento das pessoas tem muito a ver com isso mesmo. E aí é um movimento não só das pessoas, né? Mas é um movimento de pessoas, de mercadorias, de ideias, né? Da cultura, de tudo, né? Isso, é um movimento geral, né? Que tudo vai mudando, né? Na verdade, assim, é a mudança que vai ocorrendo no decorrer do tempo. Isso, é isso aí. É toda essa mudança aí, no caso, que a gente vai ver que coisas influenciam para que essa mudança aconteça de um modo mais rápido ou de um modo devagar. Como que essa mudança veio acontecendo ao longo do tempo, tá? O meu vídeo está travado para você ainda? Como é que está aí aparecendo aí para ti? Na tela, a tela do computador caiu tudo. Travou, eu fui tentar atualizar e acabou desligando tudo. Só tô no celular. Mas desligou o teu computador que desligou ou a minha imagem que caiu lá para você? A imagem que caiu. É que você saiu agora que no Teams você está como uma só. Isso, porque caiu aqui no computador. Ele começou a forçar muito, travou, ficou travado o seu rosto só. Ah, tá. A tela do celular foi, porque o celular é mais leve, né? Aí foi mudando o celular, meu computador não. Mas você está conseguindo ver no celular? Sim, né? Tá baixinho o áudio só, mas eu consigo ver. Tá.
Bom, então o que interessa para a gente é que a globalização é essa circulação de coisas ao redor do planeta. Mas ela nem sempre foi assim, né? Se a gente parar para pensar, quando será que ela começou a acontecer? Quando será que a globalização se tornou realmente globalizada, né? Se é que a gente pode dizer assim? Quando será que ela conectou o planeta inteiro para a gente poder chamar de globalização? Porque antigamente a gente não tinha uma conexão no planeta todo. As pessoas nem sabiam, na verdade, que existiam os continentes aqui da América, da Oceania, da Antártida. Eles nem tinham noção que isso existia. Então, para eles, o mundo era outro mundo. Era muito menor do que o de hoje. Era continente europeu, Ásia e África. E eles faziam esse caminho a pé ou de cavalo. Não tinha nenhum outro meio de transporte que permitisse muitas pessoas viajarem ao mesmo tempo em velocidade muito rápida, que nem a gente tem hoje, né? Então a globalização ela começou a acontecer mesmo a partir das grandes navegações, tanto as navegações europeias quanto as navegações asiáticas, né? É que para a gente só escuta falar das navegações europeias, mas os chineses, os asiáticos, do leste asiático, navegavam muito também, para fazer comércio e tudo, né? Claro, eles não chegaram até as Américas que nem os europeus chegaram, mas eles navegaram bastante também, foram muito importantes para estabelecer várias rotas de comércio na própria Ásia e até a África. E os europeus fizeram as viagens para a África e acabaram chegando na América e depois acabaram contornando o mundo todo. E aí conseguiram ligar o mundo através da navegação. Então a globalização ela começa a acontecer mesmo, com o planeta todo conectado, a partir das grandes navegações. Então lá para o ano de 1400 e pouco, 1500, quando as grandes navegações europeias começam, e depois disso ela vai se desenvolvendo até circular o mundo inteiro, né? Hoje em dia, a gente já tem os transportes muito mais desenvolvidos. Então a gente vai ver aqui no decorrer dos slides, como que esses transportes foram impactando na globalização, e junto com eles a comunicação. Então vou passar aqui, ó. Primeira coisa, as caravelas. As caravelas faziam o percurso entre a Europa e a América, por exemplo, Portugal e Brasil, em um pouco mais de um mês. Era um pouco mais de um mês de viagem, né? Não tinha motor, você ia só a sabor do vento, né? E levava só 20 pessoas, mais ou menos. Depende do tamanho da embarcação. Se era uma caravela, se era uma nau, um barco um pouco maior, mas levava pouca gente. E demorava muito tempo. Você conseguia fazer comércio, trocar ideias e tal entre os continentes? Conseguia. Só que a intensidade era muito pouca, né? Agora a gente tem, por exemplo, na foto aqui, um transatlântico enorme, né? Nunca andei num desse aí, mas deve ser muito legal. Esse bichão que está aí, ele pode levar até 6.000 pessoas. Existem cidades no Brasil que são menores do que isso, né? Existem cidades em vários lugares do mundo, aliás, que são menores do que 6.000 habitantes, tem menos de 6.000 habitantes. Esse navio consegue levar 6.000 habitantes, consegue passar da América para a Europa em muito menos tempo do que a caravela e consegue levar muito mais carga também. Então, quando a gente evolui o meio de transporte, no caso da navegação, a gente possibilita que o mundo fique muito mais conectado. Na verdade, é muito comum a gente ouvir que o mundo ficou mais curto, né? As distâncias estão mais curtas. Na verdade, não é a distância que está mais curta, né? O espaço não diminuiu. O que aumentou foi a nossa capacidade de transporte e a nossa velocidade. Então, o que a gente demorava antes para fazer 1, 2 anos, agora a gente faz em um mês. A gente leva a mesma quantidade de material, antes demorava 2 anos, agora a gente leva em um mês, até menos. Então não é que o espaço diminuiu, mas é muito comum você falar isso, né? É que o meio de transporte aumentou. E a tendência é ele aumentar cada vez mais. E conforme os meios de transporte vão aumentando, ainda mais se mexe com logística, você tem que ter a adaptação também do mundo para esses novos meios de transporte. Aqui estou falando dos navios, né? A gente viu agora, foi esse ano, acho, né? Que um navio encalhou lá no canal de Suez, lá no Egito, né? Foi esse ano, né? É um dos maiores navios de container que tem no mundo. Ele encalhou lá, travou o canal e vê só, é um canal, né? Que vai ligar
o mar Mediterrâneo ali, todo aquele mar que banha o sul da Europa, com as regiões mais produtoras de petróleo do mundo. Ao mesmo tempo, ele encurta muito o caminho. Se um navio vem lá da Ásia, em vez de ele dar a volta em todo o continente africano, ele pode simplesmente passar por esse canal, economiza vários dias de viagem, economiza combustível, e você pode transportar mais coisa em menos tempo. Né? Então, quanto mais você aumenta os meios de transporte, melhor a capacidade e a velocidade deles, melhor para a globalização. Porém, a globalização ela não está evoluindo constantemente igual em todos os setores. Você evolui os meios de transporte, você tem que evoluir também toda a infraestrutura que depende deles. Então, a globalização ela não é homogênea para tudo. Ela não acontece igual para todas as coisas. Você tem uma coisa evoluindo antes da outra. E aí as coisas vão se adaptando a essas evoluções. O canal de Suez é um exemplo. Né? Um baita de um naviozão desse, passar por lá e encalhar, é um problema muito grande. Tanto para a rede de transportes mundiais, quanto para quem administra o canal. O que eles têm que pensar agora? Com certeza, eles devem estar quebrando a cabeça com isso até hoje, em métodos para desencalhar navio de um jeito muito mais fácil, mais rápido, para eles não perderem dinheiro, e talvez até numa melhoria do próprio canal. Já que os navios estão cada vez maiores, o canal tem que aumentar também, para a globalização acontecer de modo fluido e continuar navegando por onde ela está fazendo o trajeto de hoje. Se ele não fizer isso, se o canal de Suez não aumentar, com certeza outras vias serão criadas, porque a globalização ela vai continuar evoluindo. Se você não evolui junto, você vai ficar para a história. Né? Então, quando a globalização ela acontece, não é igual para todos os lugares. Os lugares vão evoluindo de modos diferentes. Esse exemplo do navio no canal de Suez mostra muito bem isso. Né? Aqui na América a gente tem o canal do Panamá. Não sei se você já ouviu falar, é mais ou menos o canal de Suez. Né? É o mesmo objetivo. Né? Ele encurta muito a viagem também, porque você corta a América no meio. Você não precisa contornar a América toda do Sul para continuar o caminho. Você passa pela América Central. Esse canal já foi reformado, já foi ampliado, justamente por causa do aumento do tamanho dos navios. Né? Então ele já se adaptou um pouco. Tem que continuar se adaptando, vai continuar com o passar dos anos. Inclusive, eles tiveram que pensar muito bem nisso, porque a China estava com planos de construir outro canal aqui na América também, passando pela Nicarágua, um país um pouco mais ao norte. Né? E aí o canal, claro, da Nicarágua ia ser concorrente ao canal do Panamá. Aí, para o canal do Panamá não ficar por trás, por baixo da globalização, eles fizeram reformas, continuam se adaptando constantemente para os navios conseguirem passar por lá. Tá? Então, a adaptação que a globalização passa diariamente. Isso falando só de navios, né? Vamos falar um pouco das outras coisas também. Esse é um cargueiro enorme aí, né? Muito parecido com aquele lá que se encalhou lá no canal de Suez. Ele pode levar 20 mil containers. Olha só, se você usar só os containers menores, né? Mais de 20 mil containers. Quando a gente vê uma carreta aí na pista transportando um ou dois, lembra que esse navio pode transportar mais de 20 mil. Uma caravela devia transportar um só, em peso, talvez, ou até menos, né? Esse cara transporta 20 mil. Então, o quanto de mercadoria não está circulando hoje em dia, o quanto de dinheiro não circula hoje em dia com isso daí, e junto com isso várias outras coisas. Porque quando você circula a mercadoria de um lugar para o outro tão rápido assim, você não leva só dinheiro junto com a mercadoria, você leva outras coisas. E um ótimo exemplo disso é a pandemia que a gente está passando agora. Um vírus que pode circular junto com essa mercadoria que está aí. A globalização, então, ela não vai trazer para a gente só a circulação de pessoas, de materiais, não. Circulação de tudo. Inclusive, quando a gente fala da pandemia. A pandemia só está acontecendo agora desse jeito porque o mundo está muito globalizado. Senão, ela ia acontecer de um jeito bem diferente, que nem já foi no passado. Outros meios de transporte, a gente pode falar dos trens e dos aviões. No Brasil, os trens não são assim muito usados, né? O transporte ferroviário no Brasil ele é muito negligenciado, porém, em alguns países, alguns continentes, ele é muito utilizado.
principalmente quando a gente fala da Europa e da Ásia, que são dois continentes ali, na verdade, eles são um continente só, né? Fisicamente falando, eles são ligados por terra. Você tem linhas de trem quilométricas enormes, centenas, milhares de quilômetros, conectando lugares muito, muito distantes, né? Extremos quase do continente da Europa e da Ásia são conectados por linhas de trem, e aí fazendo transporte tanto de carga quanto de passageiro. O trem ele é importante para a globalização porque o invento do motor a vapor, o invento da locomotiva foi um baita de um salto lá na Revolução Industrial, foi um baita de um salto para a época. Em vez de tu carregar toda aquela mercadoria em carroça, em cavalo, você começa a carregar com trens, que aí não tem a questão do cavalo, né? Que é um animal, que aí cansa, tem uma limitação. Você tem o trem, que é uma máquina, pode trabalhar 24 horas por dia, você só troca o maquinista e ele continua indo. Então a eficiência é muito maior e carrega muito mais carga. Então às vezes você tem um trem aí junto com os vagões, né? De mais de 100 vagões, uma composição com mais de 100 vagões, então é enorme. Os trens agilizam muito também a questão da globalização. Você fala, professor, mas o trem não pode ligar o mundo inteiro, que nem o navio faz. Por que o trem tem a ver com globalização se ele não liga o planeta todo? Mas o navio também não liga, né? O navio liga porto a porto, mas depois que a mercadoria chega num porto, ela entra no trem e vai para outro lugar. Ou ela entra num caminhão. Então não é um modal só que vai fazer a globalização acontecer. Para a globalização estar 100% ali, você precisa de vários modais juntos. O Brasil é um baita de um exemplo disso, que é um país grande, e para ele ser conectado ao resto do planeta, só o porto não basta, né? Você precisa de estrada, ferrovia e aeroportos. E hidrovias também, por que não? Todos conectados, trabalhando juntos, né? Se fosse um país pequenininho, aqueles países bem pequenininhos, tipo Singapura. Singapura é um país que é uma cidade, né? Uma cidade-estado. Aí sim, tem um porto lá, e é um porto um dos mais movimentados do mundo. Então, um porto conecta o país todo, porque ele é muito pequeno. Agora, no caso do Brasil, não. A gente precisa de vários modais juntos. Então, o trem ele tem essa característica. O navio está conectando nos mares, a ferrovia vai conectar na parte da terra, completando a globalização. Por mais que no Brasil não tenha uma importância grande, em outros lugares do mundo a importância do trem é muito maior. Tá bom? Ok. Avião, desses aí é o mais novo, né? Então é o meio de transporte mais atual que a gente tem. Assim, o que surgiu depois. Completou agora pouco mais de 100 anos, né? Que o primeiro objeto conseguiu sair do chão controlado, por propulsão própria, né? Sem ser um balão. Então desde Santos Dumont, lá no começo do século XX, isso é super novo dentro da história da humanidade e evoluiu super rápido. A gente saiu daquele teco-teco lá da Primeira Guerra Mundial para esse aviãozão da foto que a gente tem hoje aí, que carrega mais de 800 pessoas, se tiver com uma configuração, depende da configuração que ele tiver, mais de 800 pessoas de uma vez só em uma velocidade muito grande. Então aquela viagem que a caravela demorava 40, 50 dias para fazer, entre Portugal e Brasil, esse avião aí faz em 8 horas. Se você sair de Fortaleza, então, para Portugal, faz em 6 horas. Depende de onde sair do Brasil, né? Fica um pouco mais longe, mas o que interessa é, você sair de 40 dias para 8 horas, é uma vantagem enorme de tempo, né? E aí, claro, nesse tempo você vai com as pessoas e você vai também com a mercadoria. Essa questão do tempo é muito importante para a globalização, porque imagina só, você tem uma indústria aqui no Brasil e você quer abrir uma filial lá no Japão. A distância é um problema, com certeza, mas o tempo também. Como é que você vai fazer a comunicação entre os dois lugares? Se essa comunicação demorar demais, até a informação chegar lá, ela já está defasada, já passou, né? Então, quando a gente tem um meio de transporte, a gente pensa na quantidade de coisas que estão circulando em maior quantidade e também na velocidade que elas estão indo. Tem uma história bem curiosa que eu não consigo... eu li num livro didático essa história uma vez. E eu não achei na internet uma fonte que detalhasse mais a história. Mas ela fala muito bem disso, que era um militar no Rio Grande do Sul,
mandando uma carta para Portugal, quando o Brasil ainda era colônia, né? E falando na carta, expressando preocupação com a fronteira, dizendo, vai acontecer alguma coisa aqui, a fronteira está tendo muita tensão de um lado e do outro, o que vocês querem que a gente faça? Só que a carta teve que sair do Rio Grande do Sul, pegar um navio e chegar até Portugal. Até isso acontecer, já foi mais de um mês. Aí o cara de Portugal viu a carta, respondeu, até voltar, mais de um mês. Resultado, quando a carta voltou, já tinha tido conflito e já tinha acabado. Nem precisou de carta, né? Agora, se fosse com um avião levando essa carta, era outra coisa. O avião ia e voltava no mesmo dia, você já tinha a resposta. E se pensar em comunicação, no caso na internet, o cara mandava um WhatsApp falando, posso tacar a bomba? Pode, pronto, era quase na hora, né? Então a gente tem aí a velocidade também como um elemento muito importante quando entra o avião em cena, né? Apesar de ser muito mais caro, porém tem que ver ali o que você está precisando na hora, né? Quando trabalha com logística e agora na questão da pandemia, isso ficou muito óbvio, porque a gente teve um aumento muito grande dos deliveries, né? As entregas, as compras pela internet saltaram enormemente nesse período de pandemia. E aí a agilidade, a velocidade na logística foi muito importante. E aí entram os aviões, né? Quando a gente viu também o transporte dos respiradores, o transporte das vacinas, tudo feito de avião, né? Porque você tem a maior agilidade na conexão. Perde um pouco da quantidade, quer dizer, perde muito da quantidade, que o navio carrega muito mais, porém ganha muito na velocidade. E aí favorece a globalização. Aí umas fotos de avião aqui, só para a gente exemplificar, né, a diferença de tamanho entre os maiores e os menores aviões, mas o que interessa aqui é a velocidade, né, que eles conectam o mundo. Olha só esse videozinho aqui. Esse videozinho aqui é bem interessante. Ele mostra o movimento no aeroporto de Dubai. O aeroporto de Dubai é um dos mais movimentados do planeta. Dependendo do ano, ele consegue ser com mais movimento, dependendo do ano, ele é o segundo, enfim. Mas ele movimenta 80 milhões de passageiros por ano. O nosso aqui de São Paulo movimenta mais ou menos metade disso. Tá? Então ele movimenta cerca de 80 milhões de pessoas por ano e mais ou menos 1.000 voos por dia. Esse videozinho aqui, ele é um time-lapse, né, que a gente fala. Ele é uma redução das 24 horas em alguns segundos. Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Olha só como vão aparecer várias luzinhas aqui, ó. Cada luzinha dessa que está descendo aqui é um avião pousando. Está bem acelerado, né? Quando vai ficando de dia, a gente não consegue mais ver a luzinha, que ele já desce de luz apagada. Mas quando está na parte da noite, a gente vê bem como que vai descendo um avião atrás do outro. Então isso daí mostra que esse lugar ele é extremamente conectado com o mundo, né? Ele está muito inserido na globalização. Tem avião descendo toda hora aí para tudo que é objetivo, seja para turismo, seja para negócio, seja para qualquer coisa, para transporte de carga. É um avião descendo, mais de um avião por minuto, isso daí quase, né? Descendo sem parar. Tá? Então isso mostra como a globalização ela pode ser muito intensa, mas nem sempre ela é intensa. Ela não é igual no mundo todo. Quando eu comecei contigo, eu falei aqui da questão do canal do Panamá. Eu falei, algumas coisas da globalização evoluem, as outras têm que ir atrás, vão se adaptando, né? Só que tem alguns lugares do mundo onde isso não acontece. Tem alguns lugares onde a globalização simplesmente não chega ainda, né? Então, por que é globalização se tem lugar que não está globalizado? Se a globalização deveria ser do mundo todo? O nome globalização faz a gente entender que ela seria do mundo todo, mas ela não é. A globalização ela acontece nos principais centros do planeta. Tem muitos lugares que não estão nem perto de chegar da conexão, que não tem nem aeroporto, que não tem porto, que não tem nem estrada para chegar, que não tem sinal de telefone. Então esses lugares, eles fazem parte da globalização? Eles até podem fazer, só que numa velocidade muito menor, né? Esse outro videozinho aqui é uma animação, também é um time-lapse, né? Uma acelerada, dos aviões pelo mundo. Cada pontinho amarelo aí é um avião. Então existem sites
que acompanham. Cada avião tem um transponder lá, que é um equipamento que vai mandando sinais, e é possível acompanhar esses aviões. Aviões e navios ao redor do mundo todo. Tem sites que mostram isso nos mapas. E esse aqui é uma animação de um desses sites. Cada pontinho amarelo é um avião. Então, quanto mais pontinho amarelo, mais aviões naquela região. Olha só quando a gente dá o play nesse vídeo. Parece que os aviões vão fazendo uma ponte. É muito doido isso daqui, né? Só que essa ponte não é ao redor do mundo todo. Essa ponte está conectando América do Norte, Estados Unidos e Canadá com Europa. Olha a concentração de voos dentro do continente europeu. Quando a gente olha aí... Opa! Botão errado. Quando a gente olha isso aqui... Quando a gente olha essa imagem aqui, pausada aqui, ó, olha, não dá nem pra gente ver o mapa da Europa. Está tomado por aviões. Agora, quando a gente olha para a África, você quase não vê avião, né? Então, essa animação aqui, ela é muito legal para a gente ver como o mundo inteiro ele não é globalizado igual. A gente tem centros com uma globalização muito mais intensa e a gente tem as periferias da globalização. É a galera que está em volta, incluindo nós aqui no Brasil. É a galera que está em volta. Então a gente tem o continente africano, a gente tem uma parte da Ásia aqui, ó, na parte da Ásia Central, a gente tem a América do Sul. Então são regiões do mundo que estão à margem da globalização. E aí nessa animação aqui a gente vê bem isso, né? Como que as conexões são feitas. Então tem uma conexão, aqui nos Estados Unidos diminuiu porque está de noite. Repara que a imagem ela vai ficando mais clara e mais escura, né? Então quanto mais de dia vai ficando, maior a movimentação de voos. Olha lá. Aí vai aumentando, dá para a gente ver a ponte certinha, né? No Brasil, aonde que tem mais movimento? Tem mais movimento aqui, ó. Não só no Brasil, né? São os maiores movimentos da América do Sul, né? Aqui na região do Sudeste, mais próxima do litoral, indo até o Nordeste, um pouco no sul do Brasil. A gente vê também na América do Sul, aqui perto da Colômbia, né? Aqui mais no noroeste da América do Sul. O resto tem muito pouca conexão por avião. Tá? Então você tem aqui, nessa parte do Brasil, com mais conexões. É claro que quando começou a pandemia no mundo, qual foi o primeiro lugar do Brasil que ela chegou? São Paulo. Por quê? É o lugar do Brasil que está mais inserido na globalização. Nem se compara com Europa e Estados Unidos. Porém, para a nossa realidade do Brasil, o mais inserido é São Paulo. Então, aqui é a porta de entrada de tudo, inclusive para um vírus, né? Então, sempre que você tem um aeroporto internacional, você está com as portas abertas para a globalização. Quanto mais importante é essa cidade que tem um aeroporto, mais importante economicamente, culturalmente, mais ela vai receber, né? Então, no Brasil, a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, são as cidades mais internacionais que nós temos, com mais portas abertas para estrangeiros, onde vão entrar de tudo, desde dinheiro até um vírus. Tá? Por que será que o vírus saiu da China e o primeiro lugar que ele foi, logo depois da China, foi a Europa? Por que ele não saiu da China e se espalhou pela Ásia toda antes de chegar na Europa? Ué, a galera sai da China, vai para a Europa, vai fazer turismo, vai fazer negócio. E bastou um chinês sair daqui, pegar um avião, chegar aqui na Itália, 12 horas depois, e o vírus já estava na Europa, circulando normalmente, ninguém imaginava, né? Basta um italiano se contaminar e pegar um avião e vir para os Estados Unidos, mais 10 horas e o vírus já está nos Estados Unidos. Então, em 24 horas, o vírus pode rodar o mundo todo, e a gente nem percebe, né? Essa é a globalização moderna. Quando a gente teve aquela questão da peste, a peste bubônica, a peste negra, né, foi uma baita de uma epidemia que assolou, uma pandemia na verdade, né, lá nos anos de 1300, ela também começou aqui na Ásia. Também começou na Ásia, os primeiros casos começaram na Ásia. Ela veio para a Europa. Só que até ela chegar na Europa, ela demorou anos. Por que demorou tanto tempo? Porque a galera ia andando, né? Então o cara pegava a peste aqui no leste asiático e ele ia andando fazendo comércio. E nesse caminho ele ia contaminando outras pessoas que também iam andando, um morria no meio, o outro passava.
Até chegar aqui na Europa, demorou muito tempo. E depois, mesmo dentro da Europa, até ela se alastrar pelo resto do continente europeu, também demorou anos. Então, olha a diferença, né? Como que uma questão muito atual, que é a questão da pandemia, pode ser impactada pela globalização. E quando a gente fala do coronavírus, se você pensar, quando será que o coronavírus chegou na Amazônia? Com certeza ele demorou mais para chegar na Amazônia do que demorou para chegar na Europa ou nos Estados Unidos, porque a Amazônia está muito menos conectada globalmente. Quando será que o coronavírus chegou no centro do continente africano? Né? Quando será? Alguém teve que ir de avião até lá, que já são poucas conexões. Depois não tem avião para todos os locais do centro do continente, então alguém teve que pegar um trem, se é que também para alguns lugares tem o trem, que nem no Brasil, às vezes nem estrada tem direito. Então como é que o vírus chegou lá? Se bobear, tem lugares que o vírus nem chegou ainda, porque são lugares que estão muito à margem da globalização. Então eu acho legal essa animaçãozinha, porque quando a gente fala de globalização, a gente pensa, o mundo é globalizado. Na verdade não, o mundo não é globalizado. Alguns centros são bem globalizados e outros não são. Tá? A gente não precisa ir muito longe. Se você pega aqui de Jundiaí e vai de carro aqui para o interior, a gente costuma levar os alunos para Brotas do ensino médio e não pega celular. Você vai com eles até uma parte fora da área urbana de Brotas, já não tem sinal de celular. E você está aqui no estado de São Paulo, dentro da região sudeste do Brasil, e não tem sinal de telefone. Né? Então é um local bem pertinho da gente, que também está muito menos conectado com a globalização do que a cidade de São Paulo. Afinal, nem sinal de telefone você consegue. Então você não consegue internet, você não consegue ligar, você não consegue nada. Né? Maravilha. Tem uma questãozinha aqui, eu vou pular essa questão, uma questão para a gente aqui, é mais interessante a gente discutir do que fazer questão. Né? Até depois no final eu vou deixar, eu comento as questões que eu deixei para vocês lá. Tá? Então aqui tem umas figurinhas que mostram alguns meios de transporte pouco usuais também. Quando a gente fala de meio de transporte, a gente pensa em navio, avião, trem, né, caminhão. Mas aqui a gente tem um foguete, a gente tem uma estrada que passa por baixo do mar. Para o Brasil não é nem um pouco usual. Eu lembro que desde que eu sou criança, desde que eu era criança, na verdade, ainda sou um pouco, né? Mas desde que eu era, ainda mais que meu filho nasceu, você volta a ser criança, né? Desde que eu era criança, eu lembro quando eu morava em Santos, o pessoal falava que iam construir uma ponte que ia ligar Santos ao Guarujá. A ponte, não sei o que, a ponte. Eu vou fazer 36 anos e a ponte não existe, né? Meu pai tem 70 anos e fala que falam dessa ponte desde que ele era pequeno também. Então, se a gente não consegue nem fazer a ponte, imagina um túnel desse aqui por baixo, né? Então, é uma coisa bem diferente para a gente no Brasil. Mas a questão do túnel, e essa foto do meio aqui, que é uma ponte de água também, né? É uma água em cima da outra água, dá até um treco na cabeça, que geralmente a gente pensa numa ponte seca, que é uma ponte úmida, né? Para transporte por hidrovia. Então esses meios de transporte, pouco usuais no Brasil, eles também entram. Né? Então o foguete entra com certeza. O foguete leva os satélites lá para o espaço, que fazem a comunicação acontecer. Por enquanto não levam ninguém, mas daqui a pouco vão levar a galera para a Lua, para Marte, né? Com mais frequência. Né? Então sim, eles são meio de transporte que ajudam a globalização. As hidrovias, com certeza, o Brasil tem poucas, poderia ter muito mais, né? O transporte rodoviário e essas adaptações, com certeza também permite que você ligue lugares que são separados geograficamente por estradas. E o container está aqui, porque antigamente o negócio era feito em barril, né? Então aqui tem os exemplos de antigamente. Essa foto da esquerda aqui, o pessoal embalando, parece que é peixe ou milho, não dá para ver direito, bota em barril, bate o prego e bota no navio. A criação do container foi uma baita de uma sacada de um cara que trabalhava com transporte. Ele trabalhava com transporte, ele via que o barril era ruim, porque o barril tem esse formato meio oval, e aí atrapalha no armazenamento. E o cara teve a ideia do container, com um estalo, parece uma ideia idiota, mas foi uma baita de uma ideia que revolucionou a logística no mundo todo e a globalização. Então o container padronizou o transporte de materiais, e aí os navios tiveram que se adaptar ao container,
que nem aquela questão do canal de Suez, e as mercadorias foram transportadas com muito mais quantidade. Tá? Então o container é um baita de um negócio. Antigamente, o carro de antigamente aqui transportava muito menos gente, muito mais devagar, né? Senhorzinho com a banana aqui na charrete, o burrinho, coitado, puxando a charrete. Ainda é muito comum ver imagens dessa aqui no Brasil, porém, um caminhão faz muito mais do que ele, né? Claro que ele não tem acesso a isso, mas existe, né, o caminhão. Um avião antigo que não é muito longe nem é muito rápido. A caravela, no caso aqui uma réplica de caravela que o Brasil tentou fazer para comemorar lá os 500 anos. E a nossa caravela, coitada, nem saiu do lugar, está ancorada, acho que no Espírito Santo, abandonada lá, coitada da caravela, né? Então, mais aqui uma época da caravela. E aqui um Zeppelin, né? Um dirigível, na verdade. Um dirigível que foi o precursor dos aviões. Então, os dirigíveis faziam também o trajeto entre os continentes. Eles conseguiam voar de um continente para o outro, mas demorava bastante e transportava muito pouca gente, muito pouca carga, né? Então, com a evolução, os aviões tomaram os lugares deles. E a questão da comunicação. Até agora aqui, falei muito do transporte, porque o transporte ele lida com o espaço. Então, como na geografia a gente trata de como as coisas acontecem no espaço, o transporte tem um papel bem importante. Mas a comunicação também tem. Essas imagens que estão aqui, ó, tem um telefone celular, já é um smartphone. Tudo bem que isso aqui é antigo, mas já é um smartphone, né? Uma antena parabólica para comunicação, símbolos aqui representando a internet, WhatsApp, e-mail, Facebook, a rede de computadores mundial, os computadores em si, os notebooks e um satélite. Eu acho muito legal a gente falar de comunicação porque são coisas que a gente não percebe que evolui. Elas estão evoluindo tão rápido ultimamente, muito mais rápido. Né? É rápido demais. Muito mais rápido que os meios de transporte. E o WhatsApp? Hã? O WhatsApp, que como que virou? Verdade. O WhatsApp veio de uma hora para outra e o negócio foi tão rápido, né, que você nem consegue hoje pensar, nossa, como é que fazia, né? Antes do WhatsApp. Então. Eu vejo os alunos do ensino médio, eles só se falam por WhatsApp. Todos têm celular, né? E aí ninguém mais vai ligar para a casa do outro no telefone fixo com medo do pai da pessoa atender, sei lá. Você não vai ter mais ansiedade de ligar no telefone fixo, não existe mais. E eles nem vão saber o que é isso. A evolução da comunicação ela é muito mais rápida, né? E aqui tem alguns exemplos disso que já passaram e a gente mal vê, né? Essas caixas de correio na rua, a gente mal vê. Hoje em dia, não sei quem manda carta ainda, né? É muito menos do que antigamente. Claro que ainda mandam, mas não tem mais aquela coisa de, vou mandar uma cartinha. Não, você manda no WhatsApp, né? Esses Walkmans aqui, para você ouvir rádio ou tocar fita, né? Que a gente tinha no passado. Eu lembro quando eu ganhei um desse de aniversário, nossa, eu levei para a escola, porque era um acontecimento, né? Botava na cintura para todo mundo ver, né? Esses telefones fixos, que a gente ficava lá, achava muito legal também, né? Os disquetes de computador, que hoje a molecada não sabe nem o que é. Na aula eu até levo para eles uns disquetes, para eles verem como é que é um disquete, né? Se pensar que num disquete cabia 3 megabytes, né, de memória só, 3 mega é uma mensagem do WhatsApp, né? Uma imagem do WhatsApp. Você precisava de vários disquetes para transportar um programa. É uma doideira. Esses celulares antigos e esses computadores antigos aqui. Essa do computador eu acho interessante. Tem inclusive aqui um comercial. Opa. Saí do slide. Esse comercial aqui, lá dos anos 90, que fala sobre o lançamento desse computador que está aí na imagem, né? O filho indo sair de casa, né? Daí os pais botam ele para cá, tipo, sai mesmo, eles vão mexer no computador. E aí aqui do lado tem a configuração do computador, que para a época era um baita de um computador, né? Top de linha, tinha 16 MB de memória RAM, hoje em dia um celular tem 6.000 MB, né? 8.000 MB de memória RAM hoje em dia, né? 6 GB, 8 GB, até mais. Esse computador que tem que 15, 20 anos atrás, mais ou menos, 20, 25 anos atrás, ele tinha 16, então a capacidade é extremamente menor de comunicação. Fora que nessa época a internet era discada.
Você lembra como é que era a internet de escada? Como é que funcionava? Uhum. Aquela coisa. Você usava o telefone ou você usava a internet. Ou usava o telefone ou usava a internet. Tinha que usar à noite para pagar menos. E era super devagar, né? Você botava qualquer coisa para baixar, ou qualquer coisa para abrir. Você podia ir jantar ou ir dormir, que só ia ficar pronto no dia seguinte. Então, coisa que o pessoal hoje nem imagina. Eles apertam no vídeo e o vídeo toca inteiro na frente deles, tem nem que esperar, né? E essa comunicação tem a ver com globalização? Totalmente. Eu dei aquele exemplo lá da carta, que o cara podia resolver num clique de WhatsApp, mas depois falei da indústria. Se tu tivesse que abrir uma indústria no outro lado do planeta, isso só se tornou possível além da evolução dos meios de transporte, para você levar e trazer as mercadorias, né? Mas além disso, com a comunicação. Sem a comunicação não ia ser possível você ter essa indústria do outro lado. Então a comunicação passou em 100 anos também, uma velocidade muito rápida, de telégrafo, código Morse, para rádio, para depois televisão preto e branco, depois televisão colorida, o telefone chegando aí, e agora tudo sem fio, né? Ou aparentemente sem fio. Na verdade, tudo ainda tem fio, mas a gente tem muita coisa sem fio já. Foi muito rápido isso acontecendo. E claro que isso vai permitir que o planeta se conecte muito mais rápido, né? Para a gente fechar aqui, Marinaldo, tem esse link, eu vou deixar esses slides lá no Moodle também, para vocês mexerem e baixarem esse link aqui. Esse link aqui são os cabos submarinos do planeta. Acho bem interessante, inclusive ele está no exercício de vocês. Eu já deixei até aberto aqui, eu vou mudar para você dar uma olhadinha nisso. Aqui. Tá vendo aí minha página? Uhum. Esses cabos aqui, ó, essas linhas coloridas aqui, eles são os cabos que ligam o planeta. Tá? Então, professor, as coisas não são sem fio? Não são feitas por satélite? Não são. Ainda não são. O sem fio, o Wi-Fi e os satélites, eles têm um alcance muito pequeno. É fácil a gente ver isso, né? Você conecta no Wi-Fi na sua casa, você sai andando, o Wi-Fi cai. Então a gente não consegue ainda distribuir conexão sem fio para o planeta todo, a longas distâncias. Ainda não dá. Talvez com o 5G isso melhore um pouco nas cidades, mas mesmo com o 5G não é possível você comunicar 2 continentes sem fio. Você precisa de satélite. Mesmo assim precisa de vários satélites. Como que é feito até hoje? Cabo por baixo do mar. Então, cerca de 95% de toda a comunicação do mundo ainda é feita por esses cabos. E aí você lembra lá quais eram as regiões do planeta com o maior número de aviões, de concentração de voo? A gente tinha essas regiões aqui na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Europa. Olha só onde... desculpa, pode falar. Acho que a região que você falou que menos tem aviões é na parte da África, né? Que é a Europa, aquele lado para lá, né? Lá no continente africano. Isso. No meio do continente africano, a gente tem praticamente a ausência dos aviõezinhos lá. No meio da América do Sul também. E um pouco na Ásia Central aqui. São onde a gente tem menos circulação de aviões. E olha só onde estão os cabos, né? A maior parte dos cabos liga justamente os principais centros da globalização. Então as maiores concentrações de cabo submarino estão entre Europa, América do Norte e o leste da Ásia, onde tem a China, o Japão. Esse site aqui é muito legal, é um site oficial, tá? Dos cabos submarinos. Você pode dar zoom nesses cabos e você pode clicar em um cabo, qualquer um. Eu vou dar um zoom aqui num cabo do Brasil. Deixa eu ver aqui. Eita, peraí, caiu o celular. Tá. Peguei de volta. Tá. Aqui o Brasil. Você pode clicar em algum desses cabos que aí ele mostra onde o cabo aparece. Aqui, ó, cliquei num cabo só. Aí, olha lá, ele ficou em destaque. Tá vendo? Olha só esse cabo. Ele vai pelo oceano e ele entra no continente em alguns pontos. Aqui, ó, no Brasil, ele entra em Fortaleza
ele entra no Rio de Janeiro, em Salvador e em Santos. Então, aí você fala, pô, professor, mas e depois, né? O cabo vem pelo mar, entra em Santos, vai para onde? Vai por baixo da terra para as cidades do interior. Sobe a serra para São Paulo, vai para o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, assim vai. Então a comunicação ela ainda é feita por cabo hoje em dia, né? E você escuta várias histórias curiosas sobre isso. Eu lembro quando eu estava morando em Curitiba, morei muitos anos lá, e aí teve uma tarde, teve um dia, eu acho que foi em 2009, que a gente ficou sem internet na cidade. Sem internet, sem banco, sem nada. Porque numa obra, não sei se foi uma obra ou deu algum problema no cabo que ia de São Paulo para o Paraná. Então um dos cabos deu problema, não vai só um, vão vários, né, por baixo da terra. Um desses cabos deu problema, então quem tinha telefone da Claro, se não me engano, quem tinha telefone da Claro e acho que era o Bradesco ou o Itaú, ficou tudo fora do ar, até eles arrumarem o cabo. Então, sem cabo não funciona. Até hoje os cabos são conectados assim. Então, se você pensa em onde é que está a concentração das maiores multinacionais do planeta? Onde as maiores multinacionais se concentram? Elas se concentram, se você olhar aqui pelos cabos, elas vão se concentrar justamente onde você tem maior presença desses cabos. Afinal, as multinacionais trocam muita informação, precisam de muita informação. Então você vai achar muito nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Aí se você precisasse abrir uma empresa, é até uma das questões lá da nossa atividade. Se você fosse abrir uma empresa, se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo, seria mais vantajoso você abrir na Europa ou você abrir aqui no meio da Ásia? Com certeza, mais vantajoso na Europa, né? Você vai ter uma empresa com muito maiores chances de se globalizar, com comunicação muito mais rápida, muito mais ágil, acesso a vários meios de transporte, e com esses cabos aqui, você vê que a Europa é muito mais conectada. Então, se você tiver a chance, claro que você vai abrir lá. É muito melhor. Ou nos Estados Unidos, né? Você vai escolher um desses locais que são muito mais integrados. Para a sua empresa vai ser muito mais fácil. Muito melhor do que você escolher Brasil, América do Sul no geral, África no geral ou o centro da Ásia. Muito melhor. Então os cabos mostram muito bem isso. Assim como os aviões, né? Que a globalização ela não acontece de modo igual no planeta todo. Alguma pergunta, Marinalva? Tudo bem? Não, tudo bem. Beleza. Tranquilo. Para pegar bem a globalização. Só não vi a sua atividade ainda, ver o que é. Eu vou abrir para você aqui. E aí, aqui no slide, depois se você tiver curiosidade você pode ver, tem um vídeo, tem esse vídeo aqui, ó, essa parte aqui esse vídeo que está aqui, ó, que mostra como a internet chega na nossa casa. Ele mostra como que o cabo sai do mar, chega no Rio de Janeiro, no caso do vídeo aqui, mostra no Rio de Janeiro. Como chega no Rio de Janeiro, vai até um prédio que tem lá da Oi, e aí como que a Oi faz a distribuição desse cabo para as casas. Ele fala só do Rio de Janeiro, mas funciona igual para os outros lugares também. Então esses cabos eles são colocados no fundo do mar por navios, só que eles vão navegando e vão jogando o cabo lá. Chega do outro lado, desce na praia, esse cabo se ramifica em vários cabos menores, e um vai para a Oi, um vai para a Vivo, um vai para a Claro, vai para os bancos e tal. E dentro do prédio dessas empresas, eles ramificam em cabos menores ainda, que aí vão passar no nosso poste, na frente da nossa rua, ou vão passar embaixo da calçada, que às vezes tem até uma plaquinha lá, não perfure, fibra ótica, né? Porque se furar ali, vai acontecer alguma coisa ruim. Teve até um caso na Inglaterra, é uma notícia, é fácil de achar no Google até essa notícia, de uma senhora que estava mexendo no jardim e ela achou um cabo enterrado. E ela falou, porra, esse cabo não é meu, está passando na minha casa, cortou o cabo. O que aconteceu? A cidade ficou totalmente sem internet, sem comunicação. Até descobrirem onde estava o problema e o que tinha acontecido, né? Que a senhora cortou o cabo sem querer, e esse sem querer acabou com a comunicação na cidade toda. Então mostra a dependência que a gente tem, né? E aqui no final
era para falar um pouco da pandemia, mas eu já fui falando sobre ela durante a aula, né, durante essa nossa conversa. Então, as respostas para essas perguntas aqui a gente já sabe, né? Os meios de transporte e globalização interferiram na propagação do vírus? A gente já viu que sim, com certeza, né? O vírus viajando muito mais rápido, a distâncias muito maiores, ele ainda consegue chegar vivo em muito menos tempo no mundo todo do que era antes, do que ele podia fazer no passado, né? Comparando, por exemplo, com a questão da peste, que teve lá em 1300 e pouco, né? Como que a interferência dos meios de transporte acontece, né? Por que essa interferência ocorreu? Por que o vírus viajou? Não foi o vírus que viajou. Ele foi levado pelo turismo, ele foi levado pela troca de mercadorias, ele foi levado pelas viagens a trabalho. Essa que é a interferência, né? A propagação seria diferente 100 anos atrás? Com certeza seria. Não só da peste, que foi há séculos atrás. Mas se a gente fala da Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola, foi uma outra epidemia enorme que rolou por aí, ela se alastrou pela Primeira Guerra Mundial, pela Europa, onde a guerra estava pegando fogo, e depois de uns meses chegou no Brasil, depois de alguns meses. Então, claro, 100 anos atrás o pessoal viajava de navio, de um continente para outro, né? E aí demorava mais para acontecer mesmo. A gente não precisa nem falar só de vírus, hein, Marnal? Você pode falar de mosquito. Um mosquito, um rato, né? Qualquer bicho que transmita doença, ele pode entrar num container e ele sai vivo no outro continente. Antigamente não, morrer no meio do caminho. Agora o mosquito pega um avião aqui em São Paulo, o avião desce lá nos Estados Unidos, o mosquito sai também. E ele vai embora. E aí pode levar malária, pode levar dengue e outras doenças que ele transmite. Então a globalização, a gente pode ligar muito com a questão de saúde. Coisas que parecem que não têm relação, mas no final das contas elas podem ser muito bem relacionadas. O que podemos esperar para uma próxima possível pandemia? Será que vai ser tão grande quanto essa? Se a gente pensar em globalização, com certeza será maior, né? Será muito maior. A gente tem a tendência que esses lugares que estão à margem da globalização, eles vão se globalizando com o passar do tempo, mesmo que devagar, né? A gente vê isso no Brasil, né? Como que o interior ele vai se integrando, mesmo numa velocidade baixa, mas vai. Então você vai ter, no futuro, mais lugares integrados, mais desmatamento, mais poluição, enfim, mais contato com a natureza, então mais exposição a possíveis vírus. E também os meios de transporte vão estar mais evoluídos. Isso vai levar o vírus para muitos lugares muito mais rápido do que a gente faz isso hoje, né? Imagina daqui a 20 anos. Os aviões vão ser muito mais rápidos, os navios vão ser mais rápidos, vão ser maiores. O vírus vai viajar, que é uma beleza, e nem paga para isso, vai de graça, né? Então, sim, com certeza o que a gente pode esperar é que uma próxima pandemia, quando ela houver, não sei se nós estaremos por aqui ainda, mas quando ela acontecer, ela vai ser tão grande quanto essa ou maior, e inclusive mais rápida, né? Se o vírus demorou um dia, quer dizer, se o vírus podia fazer a viagem em um dia, mas se ele demorou algumas semanas para circular o mundo, ele com certeza vai demorar muito menos que isso, né? Então a gente tem que se preparar com um protocolo. Sim, mas lembrando que junto com a globalização aí, o desenvolvimento, vem também o desenvolvimento da medicina, né? E isso também. Cada vez eles estão mais à frente dos problemas. Pode ser que até vir a próxima, a medicina já esteja bem mais avançada também. Na mesma proporção que pode ser que esse vírus vá se espalhar, também tem a medicina que já está mais apta a receber isso, mais esperto, digamos assim. Isso que você falou até me lembrou de uma coisa que, logo no começo do coronavírus, né, quando o pessoal estava fazendo a sequência do DNA para começar a desenvolver as vacinas, a globalização também foi muito rápida nisso. Porque a sequência foi feita aqui no Brasil, né, por duas cientistas, foi feita também na Europa, foi feita na Ásia. Vários lugares fizeram as sequências dos vírus locais e eles compartilhavam na hora. Então, isso aí que você falou também é verdade. Por mais que surja essa pandemia, que se espalhe, com certeza essa globalização também faz com que o planeta esteja muito mais preparado. É verdade. É isso aí. Tá certo.
E aí as outras perguntas aqui, né? Por que locais diferentes do mundo foram afetados em momentos distintos? Então a questão da globalização não ser igual para todos os cantos, né? E se a interferência da globalização no transporte do vírus teve uma importância grande? Com certeza teve. A gente já viu que teve. Uhum. Beleza? Certo. Marinal, legal, legal. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não tem não, professor. Minha dificuldade mesmo é com os mapas. Os mapas são um problema. O pessoal me xinga por causa desses mapas. Mas os mapas eles dão uma dorzinha de cabeça mesmo, né? Já até imprimi os mapas aqui, mas consigo fazer. Mas me manda mensagem, me manda foto da questão, me manda que eu vou conversando com você, tem problema não, tá? Aquele número lá é para falar com vocês mesmo, então pode mandar. Tá ok, então. Eu costumo responder bem rápido, a não ser que eu esteja fazendo alguma coisa aqui em casa, com o bebê, alguma coisa assim, eu demoro um pouquinho, mas eu costumo responder bem rápido lá. Abri o Moodle aqui só para te mostrar a atividade, tá? Tá. Então, vamos lá. Aqui é a atividade 6. Então eu vou te mostrar aqui, eu vou abrir para você. Vou abrir aqui a versão PDF. São algumas perguntas. Algumas são bem rápidas, são de X, tá? Começa com 2 notícias aqui. Você vai lá e fala assim, meu Deus, ele está igual, está fazendo a tarefa gigante. Não, aqui tem duas reportagens aqui, tá? É só para mostrar como que o primeiro fala que um terremoto estourou uns cabos de comunicação e deixou uma parte da Ásia sem internet, tá? E a outra fala da expansão das indústrias. Então tem essas duas reportagenzinhas curtas aqui. Aí tem 2 questões de X. Tá? E aí embaixo tem umas perguntas que justamente falando uma pergunta sobre aqueles cabos submarinos e as 2 perguntas sobre a relação entre as indústrias e os cabos, né? A globalização e as indústrias e assim vai. Então tem 3 perguntinhas aqui para vocês escreverem sobre essa relação de globalização com indústrias, trabalho, enfim, né? E 2 perguntinhas de X. Então, para uma semana, acho que vocês conseguem tirar de letra, tá? Mesmo assim, se achar que, professor, preciso de mais tempo, é só me avisar, tá? Então, eu peço para me avisar bastante, porque a Gabriela dá uma tabela para a gente preencher toda semana. E aí, se está com atraso e eu não sei porquê, aí eu preencho lá que está atrasado. Mas se você falar, professor, me dá mais uns dias aí, então eu já sei que você está fazendo, né? Não é que você esqueceu, você está fazendo, eu já nem preencho lá. Só falo, Gabi, não tá chegando. Né? Tudo bem? Então, se precisar de um tempinho a mais, tem problema não, tá, Marinal? Você me dá um toque só, tá bom? Ok, professor, obrigada. Beleza, então é isso aí. Eu não vou deixar... eu vou deixar assim, né? Eu vou botar uma aula assíncrona lá, mas ela é curta, tem uns 20 minutos, tá? Falando sobre divisão internacional do trabalho. Então, tem a ver também com as multinacionais, né? Essa questão das indústrias em outros lugares do mundo, enfim, que ela é mais para responder essa questão número 2. Mas você pode ver a aula se quiser, senão você só pode pesquisar o que é também a divisão internacional, que você consegue responder aqui numa boa, tá bom? Ok. É isso aí então, Marinalva. Ficamos por aqui. E aí depois eu falo com a Sara. Qualquer dúvida, me procura.